Deus em eterno seja glorificado e que o Senhor Deus reine sobre nós. Mais uma vez aqui estamos nós para cumprir uma missão de ler um trecho da santa e bendita palavra de Deus. Nós já oramos ajoelhados aqui, apresentamos todos os irmãos, mas antes de lermos esta palavra, eu gostaria que os irmãos que sentirem, se estiverem em casa, ou se não puderem, mas fiquem em comunhão, que eu vou encurvar a cabeça assim mesmo e vou apresentar para exortar a palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e também da terra, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, mais uma vez nos encontramos aqui com a nossa mente encurvada, nosso coração encurvado diante de Ti, nosso espírito humilhado, porque as Tuas palavras, Senhor, são santas e puras, e nós somos cheios de tantos pecados e de tantos erros, e erramos no falar, erramos no agir e até erramos no pensar. Por isso, perdoa-nós pelo amor do Teu nome e coloca na nossa boca uma palavra de salvação, para que nós possamos, ó Senhor, fazer a Tua vontade na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que agradecemos, apresentamos os inscritos no canal, os que vão se inscrever, e te pedimos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que vive para sempre. Amém. Irmãos, eu vou ler apenas um versículo. Capítulo 10 de São Marcos, versículo 17. Apenas um versículo, irmãos. Depois os irmãos, se quiserem, podem continuar a leitura em suas casas, mas no momento Deus me coloca para ler esse versículo. Diz assim, versículo 17, capítulo 10. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Somente até aqui. Então, irmãos, dentro daquilo que lemos desse versículo, tem muitas coisas que nós vamos aprender, irmãos. Esse texto, praticamente todo o texto, existem muitas coisas maravilhosas. Claro que em todas as Sagradas Escrituras nós vamos encontrar coisas maravilhosas que nos ensinam no caminhar e na jornada desta vida, para que nós possamos obter a maior compreensão a respeito da nossa salvação, a respeito do nosso procedimento espiritual, para que nós sempre tenhamos, irmãos, dentro de nós aquela confiança de que estamos servindo a Deus. Porque se nós, irmãos, deixarmos com que as coisas desta vida venham a sufocar o que está dentro de nós, nós podemos perder aquilo que Deus nos deu. E nós não queremos perder aquilo que Deus nos deu. Porque o que Deus nos deu, irmãos, vale mais do que o ouro, do que a prata e de qualquer coisa que possa existir nesse mundo. Nós vemos, irmãos, o que está acontecendo na terra, quantos que estão perecendo nesses últimos dias devido a enfermidades, como há uma inquietação na face da terra. Vamos dizer assim, está se cumprindo, irmãos, que a terra está cambaleando como um homem ébrio. Quando eu digo a terra, irmãos, eu digo todo o planeta, não só a população do planeta, mas até mesmo a própria natureza. Hoje ela demonstra, através das suas intempéries, irmãos, coisas que os homens, os cientistas, os homens que estudam, irmãos, essa parte de meteorologia, vulcanologia, geologia, irmãos, têm observado movimentos na Terra, nas placas tectônicas da Terra, tantas coisas que nós temos visto. E alguém pode dizer, mas isso sempre aconteceu. Não, da forma que está acontecendo hoje, irmãos, hoje que eu quero dizer, nos dias atuais, nós nunca ouvimos falar de tal procedimento. Parece que a terra está gemendo, irmãos, dores de parto. E nós estamos sentindo esse movimento
que na verdade é cumprimento da palavra de Deus e da profecia que está escrito nela, que disse que nos últimos dias haveriam vários fenômenos que fariam até os homens se assustarem. No capítulo em São Lucas, salvo erro, diz assim que até o bramido das ondas assustariam os homens. E nós temos visto isso. Se nós abrirmos a internet e procurarmos no noticiário, nós logo vamos ver em diversos lugares do mundo, não é num lugar só, muitas coisas ocorrendo e trazendo até preocupações para os governos, para os homens aqui da terra. E uma pergunta, irmãos: o que você tem feito para herdar a vida eterna? Aquele homem, irmãos, era um mancebo, um jovem, rico, tinha muitas propriedades, tinha muitas coisas materiais que estavam sobre o seu domínio, não é? Muitas riquezas, mas estava nele uma preocupação. Essa preocupação é uma preocupação que deve estar em todos nós. O que nós devemos fazer para nós herdarmos a vida eterna? Porque o nosso dia, irmãos, é limitado aqui na Terra. Nós não vivemos aqui na Terra para sempre. Nós não sabemos o nosso futuro aqui na Terra. Podemos planejar, mas como disse um apóstolo em uma das suas epístolas, que devemos sempre dizer, se Deus quiser, porque nós não sabemos o que passará no outro dia. Então que tudo na nossa vida seja se Deus quiser. Os irmãos vejam, até na parte espiritual, ontem, por exemplo, tenho uma irmã que nós temos grande estima por ela, não vou falar o nome dela aqui, que ela colocou no comentário um assunto para nós abordarmos, e ontem eu iria abordar esse assunto, irmãos. E acontece que houve algum problema, não sei o que aconteceu, e o vídeo não carregava, irmãos, não carregava, a ponto de eu ter que apagá-lo. Então não era momento de eu fazer aquele vídeo, por certo. Então até para nós fazermos as coisas espirituais tem que ser quando Deus quiser, para nós não passarmos na frente do Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele sabe o momento certo de todas as coisas. E esse homem, irmãos, Deus quis que ele se chegasse ao Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo estava ali, como se fosse, vamos dizer assim, aguardando a presença daquele mancebo. Ah, mas não está escrito que ele estava aguardando? Sim, não está escrito. Mas esse encontro não foi por acaso. As coisas de Deus, elas não acontecem por coincidência. Nas coisas de Deus não existe a palavra coincidência. Coincidência é uma coisa humana. E o homem, até mesmo para roubar a glória de Deus, o homem natural, o homem carnal, ele fala, isso foi uma coincidência. Às vezes a pessoa é livre de um acidente, olha, por uma coincidência, se fosse um pouquinho mais cedo que você teria, mas coincidiu que você foi mais tarde. Então o homem sempre quer colocar a coincidência dele. Mas as coisas são formuladas, são marcadas por Deus na nossa vida de uma forma, irmãos, que nós, muitas das vezes, podemos até pensar desta maneira, mas na verdade já é um plano de Deus. Não vou dizer que tem coisas que não acontecem, que acontecem, que são boas e que trazem benefício. Tem coisas que acontecem e que nos deixam tristes, mas em todas elas nós damos glória a Deus, porque sabemos que Deus é que rege a nossa vida. Todavia, sempre antes de sairmos para qualquer tipo de negócio, de trabalho, ou até mesmo principalmente na nossa vida espiritual, ou quando vamos exortar alguma palavra, nós procuramos orar a Deus primeiro. Eu digo para vocês que antes de ler esse trecho de palavra, eu estava ainda dormindo quando me veio esse versículo. O
que farei para herdar a vida eterna? Mas na minha mente assim, sem eu pensar em nada. E despertei. Despertei cedo e aquilo não saía da minha mente e o Senhor falou. Claro, pelo menos eu sinto que isso veio de Deus, né? Não é que eu ouvi uma voz ou que desceu um anjo, não é nada disso, irmãos. Eu sinto que esse sentimento veio da parte de Deus, porque não saía da minha memória. O que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom, logo então me preparei e estou aqui fazendo aquilo que Deus me determinou. Quer dizer que não me preparei no sentido de ler todo o texto, embora eu conheça o texto, mas foi somente esse verso que o Senhor me colocou diante. Então, aquele homem, por ser um homem rico, como nós já falamos, mas esse desejo estava no seu coração, essa curiosidade, e ele foi até o Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus estava, e reverenciou o Senhor, ele ajoelhou-se diante do Senhor, um ato de humildade, irmãos, e perguntou para o Senhor: bom mestre, vejamos que o Senhor ali já deu a ele uma advertência. Quando ele falou bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Se nós olharmos no versículo 18, que nós não lemos, o Senhor Jesus disse para ele: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Então, irmãos, dá para nós percebermos dentro desse contexto, desta exortação, que aquele jovem, ele não foi até o Senhor crendo verdadeiramente que o Senhor era o que ele era. Certo, irmãos? E o Senhor já sabia. Então o Senhor, claro que o Senhor é bom, é muito mais do que bom. Mas o Senhor falou aquilo para ele por conhecer a sua consciência, por conhecer o que estava dentro do seu coração. Ele considerou o Senhor ali apenas como um mestre daquela época, como um rabino, como uma pessoa que tinha conhecimento escritural. Então, ele não foi, posso dizer isso com certeza, ele não foi ao Senhor como crendo verdadeiramente que o Senhor era o Filho de Deus. Porque senão o Senhor não lhe responderia desta maneira. Pode alguém até achar que eu estou inventando isso, mas pelo meu conhecimento daquilo que percebo, o Senhor não falaria com ele desta maneira se não fosse necessário. Logicamente que o Senhor, enquanto estava na natureza humana, também não iria tomar o lugar do Pai, porque ele sempre disse: eu e o Pai somos um. Todavia, dentro de um raciocínio, dá para nós entendermos que esse moço estava ainda muito distante daquilo que o seu coração, que a sua alma desejava, certo, irmãos? O desejo da alma, de toda a alma, irmãos, nenhuma alma quer se perder. Porém, nós, quando somos influenciados, alguém quando é influenciado por algum espírito diferente, irmãos, a influência daquele espírito leva a pessoa, irmãos, a tomar caminhos, muitas das vezes, que levam à distância de Deus, ao invés da aproximação de Deus. Por isso que nós temos que anunciar o Evangelho e falar das coisas de Deus, para que as pessoas se aproximem de Deus e creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então o Senhor disse para ele, perguntou para ele: você sabe os mandamentos? Ele disse que sabia. Depois vocês podem ler o resto do capítulo. E o Senhor foi perguntando e ele foi respondendo. E de repente o Senhor falou: então, você está perto já de herdar a vida eterna. Não é difícil para você herdar a vida eterna. O Senhor olhou para ele, quer dizer, amando, quer dizer, adorou, gostou do jeito dele. Não é que o adorou, o Senhor gostou, o Senhor amou. O Senhor ama aquele que fala as coisas
que fazem as coisas boas, irmão. Porém, ainda existia no coração daquele homem uma coisa que o prendia. E o Senhor foi mexer justamente naquilo, para ver se realmente ele estava preparado para servir o Senhor. Aí o Senhor disse para ele: bom, então só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Quando falou isso, ele se apavorou. Ele pensou: o quê? Vender tudo que eu tenho e dar para os pobres? Mas de jeito nenhum. Aí diz que ele se levantou e foi embora, irmãos. E aqueles discípulos que estavam ali ficaram admirados de ver aquilo. Mas por que ele foi embora? Porque o coração dele estava nas suas riquezas. Por certo, se ele falasse que ia vender, talvez o Senhor nem permitisse que ele vendesse. O Senhor já sabia que o coração dele estava nas riquezas dele. Por isso, para nós herdar a vida eterna, irmãos, não é que nós temos que vender a nossa casa, vender o nosso carro, vender... Eu não tenho carro nem nada, mas eu estou falando que o Senhor não faz barganha, o Senhor não faz troca. Mas é lógico que o Senhor quer que nós ajudemos o mais necessitado. É lógico que aquele que tem mais deve, se ele é cristão, deve orar a Deus e ajudar o que tem menos. Ele não precisa ficar pensando. Se ele vai numa casa e vê uma necessidade, irmãos, aí ele fala: eu vou orar a Deus para ver se Deus manda eu fazer isso. Irmão, aí você vai orar. Se a palavra de Deus já diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Aí alguém diz assim: mas o Senhor, Deus está tratando com aquela pessoa, você vai lá, tira ela da prova, você fica pior que ela. Não é bem assim, irmãos. Se você fazer o bem para alguém, se Deus permitiu que você foi até alguém, é porque Deus já queria que você fosse até lá. Se Deus estivesse tratando alguma coisa com aquela pessoa, você não iria nem conseguir conversar com ela, nem por telefone, nem de maneira nenhuma, porque as portas se fechariam. Mas se Deus permitiu um contato seu com aquela pessoa, é porque já há ali uma operação de Deus para que através desta operação possa ser exercitado este dom, para que se cumpra, irmãos, a palavra de Deus, tanto no necessitado como naquele que vai suprir a necessidade. Porque a palavra de Deus diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Quer dizer que se você está fazendo bem, Deus não vai te provar por você estar fazendo bem. Você não está tirando ninguém de nenhum castigo. Agora, a pessoa, irmãos, que está nessa situação, que Deus quer colocar ela nessa situação, ela corre e não consegue, mesmo que ela ligue para um, ligue para outro, fale com um, fale com o outro, ela não consegue, porque aí Deus está tratando alguma coisa com aquela pessoa. Mas quando aquela pessoa fala com alguém e o seu coração se amolece e ela sente a presença de Deus e sente que é Deus, se ela não faz aquilo, ela cai numa desobediência diante de Deus, como caiu este moço. Ele colocou o coração dele nas suas riquezas. Se ele falasse para o Senhor: então eu vou vender tudo que eu tenho, o Senhor poderia dizer para ele em seguida: não precisa vender tudo que você tem. Realmente você tem um coração voltado para Deus. Vem e segue-me. Quantos homens naquela época que eram ricos, né, e seguiram o Senhor, irmãos? Vejamos José de Arimateia e outros, né, que creram em Jesus Cristo. Não eram homens, vamos dizer. Vemos que o Senhor Jesus Cristo também foi auxiliado na parte material, sendo ele filho de Deus. Ele não precisava disso, ele podia fazer aparecer. Vejamos que quando foi pagar o tributo, ele pediu para Pedro pegar um anzol, lançar na água e pegar um peixe, abrir o peixe e pegar de dentro do peixe uma moeda para pagar o pedágio, lá o tributo. Os irmãos já leram esta parte, certo, irmãos? Então o Senhor não precisa do que é nosso. Porém o Senhor nos faz
irmão, testes para ver se realmente nós temos o nosso coração, aonde está o nosso coração. Então, o que farei para herdar a vida eterna? Você pode me perguntar. E eu te pergunto, faça aquilo que Jesus Cristo te mandou, o que Deus te ordenou. Primeiro, creia em Jesus Cristo como teu Salvador. Crendo nele, aceitando-o como seu Salvador, obedecendo a sua palavra. No determinado tempo, chegará o dia do teu batismo. Mas primeiro você tem que crer, aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador. Depois, praticando o bem, o amor, a caridade. Certo que você não será salvo pelas tuas obras, mas você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Porque se você já tivesse boas obras somente, mas você não crê em Jesus Cristo, de nada vale. Muitos fazem tantas coisas boas, mas não creem em Jesus Cristo e nem acreditam em Deus, irmãos. Mas bem-aventurado aquele que quer herdar a vida eterna e que crê que a vida eterna é esta. Creia que Deus enviou Jesus Cristo como o único e pessoal Salvador de toda a humanidade. Esta é a vida eterna e que nada pode estar sobre essa grande e maravilhosa graça que é o Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, a própria vida que Ele doou. Porque a palavra graça quer dizer favor imerecido. E qual é o favor imerecido de Deus para com o homem? É ter enviado o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmão, você também irmã, você que já creu, você que já está caminhando com Jesus Cristo, guarde também dentro de você aquilo que você já recebeu, aquilo que você aprendeu, para que ninguém tome a tua coroa, para que você não perca a tua coroa. A palavra de Deus tem que estar guardada dentro da tua personalidade, do teu ser, para que o teu coração não venha se apegar às coisas desta vida, porque tudo que ficar aqui vai ficar aqui, certo, irmãos? E nós vamos subir com o Senhor no dia do arrebatamento, e se estivermos vivos, um abrir e fechar de olhos, seremos transformados. E se já tivermos partido, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então guarde esta pregação, examine a você mesmo, aonde você tem colocado o teu coração, aonde você tem colocado a tua vida, na mão de quem você tem entregado a tua vida. Porque, irmãos, temos que ter cuidado até com determinados obreiros fraudulentos que só pensam, irmãos, em prosperidades, riquezas e tantas coisas, e as pessoas são atraídas por isso. Isso é um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele que fala da salvação, aquele que fala do arrependimento, do perdão, da misericórdia de Deus, para que haja uma fuga da ira futura por causa do pecado. Porque Deus, Ele não odeia o pecador. Deus não odeia o pecador. Deus ama o pecador, mas Deus não tem comunhão com o pecado. Assim como a luz não tem comunhão com as trevas. Então, irmãos, o que farei para herdar a vida eterna? Eis aqui a resposta. Creia em Jesus Cristo, aceite-o e faça a vontade dele, e ele te dará a vida eterna. Para você que já é crente, continue semeando o bem, ajudando aqueles que Deus mostra para você ajudar, cooperando com aqueles que trabalham realmente para um evangelho puro, genuíno, evangelho que não tem interesses. Nós não temos interesse próprio, mas o nosso interesse é anunciar a salvação para que os homens possam crer e logo possa se cumprir o número dos escolhidos e possamos então ver o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja e nós, juntamente com todos aqueles que, por misericórdia, porque nós não somos nada, estamos falando nós também, mas não quer dizer, irmão, que
nós somos alguma coisa. Todos nós, irmãos, dependemos da misericórdia, porque pela fé sois salvos, está escrito. Pela fé em Cristo Jesus, através da misericórdia, porque se não fosse a misericórdia da cruz, homem nenhum se salvaria. Mas graças damos a Deus, que pelo sofrimento da cruz, o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou. O seu sangue puro, imaculado, não é, irmãos? Derramado no madeiro, lavou o pecado de todo aquele que no Senhor Jesus crer. E por isso que está escrito lá em Apocalipse, quando João viu aquela grande multidão e o anjo perguntou para ele: quem são estes e de onde vieram? Ele não sabia responder. E o Senhor, ou foi ele que perguntou para o anjo, não me recordo bem agora, depois vocês dão uma olhadinha lá. Então ele respondeu, o anjo respondeu: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Então, neste sangue há poder, neste sangue há santidade, e neste sangue derramado foi lavado os nossos pecados, e hoje, pela palavra de Deus, somos renovados a cada manhã, como uma águia se renova. Por isso diz no Salmo: a força do justo é como uma águia que se renova a cada manhã. E a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. E nós possamos estarmos nesta terra como uma lâmpada não apagada, mas uma lâmpada que venha a brilhar. Por isso guarde esse conselho no teu coração, porque a tua lâmpada não apagou, ainda que muitos a tenham por apagado, mas o pavio que fumega, o Senhor vai soprar e ele vai tornar a acender, porque a misericórdia de Deus triunfa no juízo. Que o Senhor Deus reine entre nós, e a paz e a graça, e esta palavra, e a paz de Deus reine dentro dos vossos corações. Amém e amém.